7h29, então agora a gente já vai se posicionando. Bom dia, bom dia. Deixa eu já entrar no Instagram também. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal do Instagram também. Já estão entrando aí em contato. Bom dia, Janine, bom dia. É bom, né? Café da manhã sempre juntos, que legal. Deixa eu só conectar aqui, também no Instagram. E hoje, mais do que nunca, a gente começa aí a migração de dar cada vez mais atenção, tá? A gente procura dar cada vez mais atenção para o YouTube e a gente vai transmitindo cada vez mais para o YouTube e deixando o Instagram como suporte para a migração. Então, aí quem conforme for entrando aí no Instagram, já ir migrando para o YouTube, para Renato Basso, tá bom? E aí já vai entrando lá com a gente. O Instagram está entrando em contato com os seguidores aqui. E a gente vai começar aí aos pouquinhos, entrando, se preparando. Eu vou esperar aqueles 5 minutinhos de praxe para a gente começar, tá bom? Bom dia, tudo bem? Pessoal que está entrando agora no Instagram. Fica o convite já para quem estiver entrando no Instagram, puder ir migrando lá para o YouTube, tá bom? A gente vai dar uma atenção maior aqui para frente para o YouTube, então é Renato Basso. Se puder, Braga, seja bem-vindo. Então, entrar aqui com a gente no YouTube, tá bom? Bem-vinda, bem-vinda. Então, aguardo vocês lá no YouTube também, tá? Vou esperar só os 2 minutinhos. Quando das 7h35 a gente inicia. Tá legal? E aí a gente já vai e já começa aqui na transmissão. Oi, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, bem-vindo o pessoal do Instagram, bem-vindo o pessoal do YouTube. Hoje a gente vai dar uma atenção muito especial para o pessoal que vai estar ficando no YouTube, até porque a gente está começando a fazer um trabalho de migrar as nossas lives, né? A gente dá uma atenção maior para o YouTube. No Instagram, a gente vai servir como canal para que vocês entrem e daqui a gente vai convidando vocês para migrarem lá para o YouTube. Então, Lu, se possível, né, se tiver condições de estar migrando para o YouTube, tem mais gente entrando aqui, legal. Né? Se tiver mais, se puderem migrando lá para o YouTube, é Renato Basso, né? Só olhar o canal, Renato Basso já encontra o vídeo ao vivo. E, gente, hoje a gente vai falar de um tema bastante legal, tá? Então, a escolha desse tema, ele tem tudo a ver com o que a gente viu durante a semana, durante os trabalhos que a gente vai fazendo de atendimento. E o que eu tenho percebido, e
e quem me conhece sabe que eu trabalho muito baseado no incômodo, né? Aquilo que me incomoda me provoca, me leva a estudar, me leva a prestar atenção. Nos meus estudos, né, nos meus atendimentos, eu tenho percebido que assim a gente fala pra caramba, mas a gente fala pra caramba de mudança de mindset, a gente fala muito de transformação, a gente fala muito de autoconhecimento, mas tem um detalhe muito importante. Eu tenho percebido que as pessoas querem mudanças radicais muito rápidas, né? As pessoas querem coisas muito de graça. Elas não querem fazer um processo de imersão dentro delas mesmas para reconhecer aonde que estão aqueles sentimentos que a gente precisa aprender a administrar. Existem alguns comportamentos, alguns sentimentos que, por mais que a gente queira, a gente não tem domínio total sobre ele. Existe um processo que acontece no psique, né, que acontece no nosso cérebro, que a gente não tem muito domínio. E a escolha da inveja, né, de falar da inveja, e o tema é, né, a inveja, primeiro que a inveja é uma merda, né, vamos lá, mas a inveja, ela afeta muito mais o invejoso do que o objeto invejado. E a gente precisa construir isso, estruturar, porque se a gente pensar em estudos comportamentais, muito raramente alguém ouve falando, dando importância do tema da inveja. Tá? E a inveja é um sentimento profundo, que gera um comportamento profundo, que ele pode ser nocivo. E entender essa nocividade, né? Entender essa problemática, ou até o gatilho motivador que ela traz, é muito importante para as pessoas que querem o autoconhecimento. Porque quando eu descubro, quando eu administro melhor os comportamentos, os sentimentos, a maneira com que eu lido com a minha vida, eu consigo criar estratégias, eu consigo criar planos de ação. Não adianta eu entrar em mérito de que planos mirabolantes, sistemas mirabolantes, regras mirabolantes para ter sucesso, para fazer as coisas, se eu não começar a estruturar. A casa precisa ter um alicerce muito bom. E aí, você se conhece, o seu alicerce é bom, você está estruturado o suficiente para encarar as dificuldades, né? Para encarar os problemas, para encarar até de forma equilibrada, equivalente ao tamanho das situações, até os momentos de alegria, de euforia, você sabe lidar com isso, você controla isso de forma mais estruturada. Então, o objetivo hoje é a gente falar da inveja. E a inveja a gente vai procurar, eu vou procurar trazer o método mais científico possível, tá? Dentro do campo da psicanálise. Eu não sei se você já sabia disso, mas vamos lá, eu sou formado em psicanálise, né? E como psicanalista, assim, é muito legal, porque acho que é um dos temas que a psicanálise, uma das formas que a psicanálise trata de aprofundar. Ela me ajuda muito nessa preparação, nessa ajuda nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, apesar de trabalhar com outros sistemas, como a hipnose ericksoniana, como coaching, mas ela me ajuda muito para entender que em alguns momentos eu preciso entender se o problema não está no alicerce. Como que está o teu alicerce? Então, gente, já vou aproveitando, tá? Para você que está aqui com a gente pedindo para você que está aqui no Instagram, se eu puder migrar para o YouTube, tá? Eu de 10 em 10 minutos vou dar uma olhadinha aqui, fica o convite lá, Renato Basso, tem uma pessoa mandando uma mensagem, inclusive, que não está conseguindo entrar no YouTube, alguém está com alguma dificuldade. Vamos lá, vou fazer um teste aqui no paralelo, né? Tecnologia é isso. Não está com dificuldade nenhuma, está entrando direto aqui, tá tranquilo, ó. Acho que não tá tudo ok, mas vamos lá. O que é muito importante a gente sacar, né? O que é muito importante a gente pensar? É como estruturar isso, ó, como o Michael disse aqui no Instagram. Michael, eu vou convidar, inclusive, se você puder passar para a gente, passar lá para o YouTube, tá? É bem legal. E ali também tem o chat, a gente vai respondendo aos poucos. Vocês já estão acostumados comigo aí no café da manhã, a gente aos pouquinhos vai respondendo as perguntas, tá? Pesado o assunto, mas super produtivo para a minha vida. Realmente é pesado, tá? Por quê? Porque aqui a gente está falando de essência. Eu acho que chegou a hora, inclusive eu vou dar essa conotação, eu vou dar essa linguagem. Então, para você que acha que faz sentido, inclusive, dá um joinha aqui já no YouTube, né? Põe um like.
se você acha que faz sentido a gente tratar de assuntos mais profundos. A gente precisa trabalhar coisas mais profundas para fazer transformações mais profundas. Né? Quem faz transformações rasas, quem mexe ali só naquilo, na dorzinha superficial, né, criando processos analgésicos, vai ter resultados analgésicos. Né? A gente muitas vezes tem que trabalhar um pouquinho com a causa. Mas vamos seguir aqui a linha que a gente faz no Café da Manhã com o Renato Basso. Bem-vindos ao Café da Manhã com o Renato Basso. Né? Quem está vindo pela primeira vez, vai acostumando, porque aqui o clima é de bate-papo muito tranquilo. Né? É de bate-papo mesmo. A ideia é a gente construirmos juntos, né, pessoas mais felizes, pessoas que se conhecem mais. Entre os posts dessa semana que me chamaram, que chamou a atenção, que vieram perguntas, né, falando sobre a questão dos motivos de fracasso. Né? Quais são os motivos de fracasso? E aí, em algum lugar, alguém viu e falou assim, pô, Renato, mas você disse que tem uma premissa da programação neurolinguística, diz que não existe fracasso. Não existem fracassos, existem resultados. Aí você põe um post falando dos 3 motivos de fracasso. Gente, tudo bem, eu acho que até você tem razão nesse questionamento, por isso que eu estou trazendo, inclusive isso é para vocês entenderem. Se vier perguntas interessantes, aquelas coisas pontuais que são importantes, eu trago sim aqui para o bate-papo para a gente conversar e construirmos juntos. Eu vou começar lá do post, né? Porque quando eu falo dos motivos de fracasso, que é a falta de autoconhecimento, né, de reconhecer seus pontos fracos, existem N's, e um deles que eu coloquei, inclusive, é a inveja, né? E quando eu trago que a PNL fala que não existem fracassos, por quê? Se nós entendermos que fracasso é a repetição do erro, né? Ou seja, eu vou fracassar se eu não aprender com o erro. E a PNL traz esse conceito muito ligado a isso. Por que não existe fracasso? Existem resultados, porque eu me responsabilizo pelas coisas que eu faço. E se responsabilizar não necessariamente precise ser assumir as rédeas, assumir o papel e fazer o que precisa ser feito. Eu posso falar, me responsabilizar ou me vitimizar em relação ao resultado e não fazer nada diferente. Agora, quando eu olho para aquilo que não deu certo, ou que não deu tão certo, falo assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso me preparar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ajustar minha rota, eu preciso aprimorar meu método, eu preciso aprimorar meu sistema de trabalho, eu preciso aprimorar a minha fala na venda, eu preciso aprimorar a minha maneira de me comunicar com a minha família, com as pessoas que eu amo. Você aprendeu com isso, então o resultado te trouxe ao aprendizado. Faz sentido aí para vocês? Então, essa ideia, tá? Esse é o conceito que a gente tem utilizado, né? Que eu tenho utilizado para falar aí para a gente dar os exemplos ligados aos motivos do fracasso, que a gente pode fazer. Se você tiver pergunta, por favor, entra aqui no chat, tá? Faz aí para a gente. Seja bem-vindo, Léo, né? O Fábio. E eu fico aqui o convite para vocês também, tá? Vou assinar aqui para o pessoal aqui do Instagram. Tá? Eu vou dando cada vez mais atenção aqui para o YouTube, mas eu vou convidando vocês a entrarem aqui no YouTube, tá bom? E entrando no YouTube, gente, ó, por favor, coloca um like, tá? Para quem está entrando pela primeira vez, já ativa o sininho, porque toda semana a gente tem o Café da Manhã com o Renato Basso e eu vou fortalecendo os nossos convites. Gente, vamos falar de inveja? E aí eu pensei muito em uma metáfora legal para a gente tratar aqui de inveja. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, qual que é a melhor maneira, né, para eu poder falar disso, né, para eu poder... Que metáfora que eu posso trazer? Gente, uma metáfora muito simples e vocês vão conseguir fazer uma conexão, respeitando aí a crença de cada um. Mas lá no início da Bíblia, né, lá no início da Bíblia, a pessoa fala assim, a gente tem o caso de Caim e Abel, né? Caim mata Abel. E aí, lá no capítulo, gente, eu não sou muito bom, né, capítulo 4 de Gênesis, né, não sou muito bom em gravar esses números, é uma coisa que eu trabalho o tempo inteiro, né, no capítulo 4 de Gênesis, conta que Deus ficava esperando, né, uma retribuição da parte daquilo que eles faziam, da colheita que eles faziam, enquanto Abel, né, entregava o que tinha de melhor, o Caim entregava o que era sobra.
E, na verdade, né, conta no texto bíblico que Deus preferia, né, aceitava, ele se alegrava mais com o que ele recebia de Abel e não de Caim. E Caim gera o que a gente poderia dizer o primeiro assassinato, né, da terra, porque ele mata o irmão. Mas qual é o grande motivo? Isso em qualquer religião, em qualquer texto bíblico, você vai identificar que o que realmente fez com que Caim matasse o irmão foi a inveja. Mas é dessa inveja que a gente quer estruturar. É a partir dessa inveja que a gente quer estruturar. Porque a inveja, na verdade, não é querer o que o outro tem. A inveja mais profunda, inclusive tem um termo em alemão que eu não vou nem arriscar utilizar, porque ele não tem tradução, tá? Que é essa inveja mais profunda, ou seja, que a inveja não é querer o que o outro tem. A inveja é não querer que o outro tenha. Eu quero destruir o outro. E o grande barato do processo da inveja, da construção da inveja, eu vou utilizar como base aqui 2 exemplos, né, tanto da Melanie Klein, que é uma das precursoras aí, né, da psicanálise, uma psicanalista muito fera na psicanálise infantil, tá? E Norberto Cape, que eu peço desculpa se é Cape, eu não tenho muita certeza, que também é um psicanalista que trouxe para o Brasil o conceito da análise trilógica, uma metodologia dele, e que faz a gente refletir muito bem sobre essa estrutura da inveja. Por quê? Porque se trata muito pouco a inveja, porque a inveja ela é complexa, né? Ela é um comportamento natural que, segundo os estudos da psicanálise, nasce com a gente. Né? Nós nascemos com isso. Né? A Melanie Klein conta que o nosso primeiro ato de inveja acontece quando a gente vai entrar no processo de amamentação. Porque o bebê, inclusive já fizeram testes, né, com primatas, tudo mais, para identificar que isso realmente é um sentimento natural. E se é um sentimento natural, o grande barato é como que eu lido com ele? Né? Qual é a intensidade, qual é a direção que eu dou para um determinado sentimento? O que faz a diferença em tudo para a gente é intensidade e direção. Se a sua intensidade está correta, se a sua intenção está correta, a gente está no caminho certo. Então, a gente precisa identificar isso de forma muito, muito clara. Tá? Isso é muito importante. Ó, gente, vamos lá. Tem mais gente entrando aqui no Instagram. Vou convidar vocês que estão entrando no Instagram, se vocês puderem migrar lá para o YouTube, tá bom? Sejam bem-vindos. Tá legal? Então, vamos lá. Aí, o que acontece, né, nessa estrutura? Eu já vou tratar algumas perguntas. Chegou aqui uma pergunta para mim, Renato, não tenho problema com perder, mas confesso que sinto o peso das pessoas à minha volta. Isso é da minha mente ou de fato existe inveja? Gente, acabei de dizer, né? Obrigado pela pergunta. A inveja existe e ela existe desde os primórdios. Deixa eu estruturar um pouquinho esse pensamento. Segundo a Melanie Klein, tá? Apesar da criança não ter o conceito de posse, né? Isso é meu, mas ele tem uma sensação de necessidade de se resolver. Então, quando a criança ele identifica, né, quando a criança identifica que ele precisa, ao amamentar, que ele precisa do leite, que ele não produz o leite dele sozinho, ele não produz o alimento dele sozinho, ele começa a trabalhar esse processo da inveja. E aí, o que acontece? Ele se resolve, ele descobre, putz, eu tenho uma dependência, agora estou no mundo externo aqui, eu estava aqui no conforto, aqui ele se autoalimenta através dos líquidos ali quando ele está no ventre da mãe, tá? Agora ele tem que aprender a se virar, e ele tem que aprender a se virar, inclusive, com sentimentos que ele começa a lidar ali. E ele começa a lidar com esses sentimentos e fala, cara, então, inveja existe, essa é a resposta, e ela existe desde do nosso primórdio. A pergunta é, qual é a intensidade, qual é o tamanho, qual é a importância que você dá para a inveja na tua vida? Eu gosto muito desse conceito, né? Que a criança, quando ela está lá brincando, você já deve ter visto isso, me dá esse brinquedo é meu, esse brinquedo é meu. A criança pequena ela ainda não tem um sentimento de posse. Ela tem um sentimento de frustração. E é aí que entra a questão de que nós não queremos que o outro tenha. Inveja é muito mais pesada. Porque inveja não é só querer o que o outro tem, é não querer que o outro tenha. Então, nesse sentimento mais profundo. Mas, Renato, então isso é problemático. Se eu olhar a inveja só dessa maneira,
e não consigo identificar que ela é um sentimento natural, que já está enraizado, e eu preciso pôr o quê? Direção. Eu preciso pôr intensidade correta. Porque vamos lá, vamos pensar no mundo corporativo, né? É legal a gente pensar no mundo corporativo, porque todo mundo ou é empreendedor, né? Ou trabalha em algum lugar, e é muito importante que a gente pense de como que isso acontece. Imagina assim, no mundo corporativo, quando alguém começa a se destacar, a gente não tem inveja, você já não parou para pensar, vamos lá, você já não teve aquele insight alguma vez na tua casa, você está lá parado, ou no trabalho, falando, putz, eu queria ser como aquela pessoa? Nossa, eu queria o carro que aquele meu vizinho tem. Eu queria ter a vida que aquele cara tem. Isso é muito legal. Por quê? Porque essa inveja que a gente pode chamar da inveja gatilho, né, motivador. Por quê? Porque se você olhar aquilo como parâmetro para querer aquilo, né, para te motivar a querer aquilo, porque acontece, por exemplo, quando a empresa, no mundo corporativo, os RHs corporativos, eles trabalham essa questão da disputa, eles trabalham essa questão de convidar as pessoas a entrarem, a ter metas diferentes, a ter planos, a ganhar premiação. Por quê? Porque isso é um gatilho. Eu estou motivando inconsciente, o processo é inconsciente, tá? Eu tô motivando inconscientemente a pessoa a querer alcançar determinada coisa. Eu estou gerando um gatilho mental para que a pessoa busque alguma coisa a mais, que ela saia da zona de conforto, através desses processos. Agora, volto a dizer, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe colocar intensidade, consegue fazer uma autoavaliação. Você consegue fazer uma autoavaliação? Você consegue parar e olhar se aquilo que você está tendo é uma inveja no sentido de gatilho, de admirar o que o outro tem, de admirar o que o outro faz, de entender que você pode aprender com ele, e você vai colocar isso em prática, ou você gasta toda a tua energia só desejando o que o outro tem, fica parado, não toma ação nenhuma, e isso começa a te contaminar cada vez mais. E o que acontece? Quanto mais eu me contamino, mais eu vou começar a fazer o seguinte, mais eu vou querer que o outro não tenha, porque eu tenho uma sensação de frustração, porque eu não dou conta de chegar lá e começo a querer destruir o outro. O professor Norberto, tem alguma questão, gente? Seja bem-vinda, Aline, tá? Bem-vindo a galera que está vindo no Instagram. Ó, não estou de costas para vocês, propositadamente, tá? Na verdade, a gente está migrando, convidando vocês para migrarem no máximo possível lá para o YouTube, tá bom? Aproveitando, já se inscrevam no canal, ativa o sininho, tá? Dá um joinha, põe que está gostando do nosso, né, da nossa live, que a gente está batendo um papo aqui, tá bom? Então, voltando, então, e coloca em pergunta, gente, se você não pode migrar, eu de vez em quando eu vou olhando aqui para o Instagram, e eu vou olhando e vou respondendo à medida possível. Inclusive, eu vou fazer vou pôr uma metáfora dentro da metáfora, uma metáfora curtinha. Toma muito cuidado com essa questão da inveja, porque o olho do invejoso, ele é um olho ampliado, né? Tem um passarinho como que tizil chama? Tem um passarinho chamado tizil. Não sei se vocês já viram. O tizil, é um passarinho pretinho, e ele tem o costume de ficar em cima de um poste, e ele fica ali só pulando, né? Sobe e desce, sobe e desce. E ele chama tizil porque ele faz esse som mesmo, né? O canto ele é tizil, tizil, sobe e desce. Legal. Esse passarinho, ele começou a olhar um outro passarinho que cantarolava belamente, né? Aquelas asas coloridas, bonitas, né? E ele começou a olhar para aquele passarinho e falou, cara, eu queria tanto a vida daquele cara, eu queria tanto, olha como ele canta bem, olha que vida que esse cara tem, né? Olha, ele tem bons alimentos, ele tem um canto mágico, ele tem as penas são muito bonitas, e eu aqui, mas uma pena sem graça, de uma cor só, o meu canto é tizil, tizil, tizil. Até que um dia ele decidiu conversar com esse passarinho, falou, cara, não, na verdade não, ele viu o passarinho lá meio choramingando, e ele ficou bravo. Falou, cara, por que você está chorando, cara? A tua vida é maravilhosa, né? A tua vida tem tudo que você precisa, olha só suas penas lindas, né? Comida, água, um canto maravilhoso que encanta as pessoas.
Aí o passarinho falou para ele, putz, você quer trocar de vida? Eu troco com você agora. Aí ele parou, olhou e falou assim, mas por que você trocaria? Porque você tem uma coisa que eu gostaria que eu não tenho. Eu tenho minhas penas, eu tenho meu canto, mas eu vivo dentro de uma gaiola dourada, preso aqui dentro. Você tem tudo que eu desejo, que é liberdade. Então, gente, fica bem aí um convite. Bem-vinda, Aline, agora também pelo YouTube. Se puder colocar, se estiver gostando, né, coloca um joinha pra gente, dá um like aí no vídeo, tá bom? Então, assim, o que é muito importante a gente sacar? Ó, Gabriel, seja bem-vindo, que legal ver você aqui com a gente. Gabriel, eu quero te convidar para ir lá para o YouTube também, tá bom? A gente está batendo um papo sobre inveja, né, sobre o poder que tem esse negócio sobre a gente. Então, convidando você para vir aqui para o YouTube. Então, o que acontece que é impactante? Cara, quantas vezes a gente fica querendo que o outro tem, porque o que mais me preocupa é você. É como você lida com isso. Que a inveja é um sentimento enraizado no inconsciente, que a inveja é uma coisa ruim, que a inveja é uma merda, a gente já sabe. A pergunta é como que você lida com a inveja? De que maneira que nós podemos lidar com a inveja, de maneira que a gente pode tornar essa inveja algo que pode ser um gatilho motivador e não um gatilho que desperdiça a sua energia. Porque o fato é, a pessoa que tem inveja, que gera uma patologia mais profunda, inclusive, que aí é problemático, gente, vira até sociopatia, se a gente pensar uma pessoa muito invejosa, sociopata ele é muito invejoso, né? Porque ele não, mais do que ele não quer, ele quer destruir o outro, né? Ele não quer a felicidade do outro, a gente não quer ver o outro feliz, a gente não quer ver o outro pleno. Então vale a pena a gente parar para observar o seguinte, a gente não conhece a vida do outro. A gente não sabe os problemas. Não tem aquele termo assim, todo mundo vê os meus tombos, né, as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Né? Então, é muito importante a gente olhar nessa questão. E como que a gente pode, eu acho que o grande barato aqui da live, né, do Café da Manhã com o Renato Basso é como que a gente pode atuar para que a gente controle essa direção e essa intensidade. Deixa eu aproveitar para fazer Deixa eu aproveitar aqui para responder uma questão. Não é uma pergunta, é uma afirmação da Ana. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana, sempre com a gente aqui, ó. Muitos têm tudo e esquecem de valorizar o seu pensamento apenas no outro. Gente, é isso mesmo. Bem-vindo, Danilo. Convidando você agora para ir lá, se você puder, migrar lá também para o YouTube, tá bom? Que a gente está dando... Eu estou pondo um foco maior aqui para o YouTube. Tá legal? Fica aqui o convite para quem puder, migrando lá para o YouTube. O que acontece que é bem... colocando essa questão? Acho que a Ana se sintonizou comigo, né? Sincronicidade. Porque a fala dela puxa o conceito que a gente vai tratar, que a gente vai trabalhar, de como que a gente faz isso, tá? De como que a gente lida com isso, tá bom? Muitos têm tudo, mas esquece de valorizar o que é seu, né? Só fica pensando no outro. Qual é o antídoto? Qual é a forma que a gente tem de criar direção para o sentimento, que a gente tem para criar intensidade correta para que a nossa inveja seja só uma inveja que já esteja equilibrada, né? Que a gente já está lá, né? Você já passou por um processo de maturidade, você reconhece o seu sentimento. Então, primeiro passo, gente, você é capaz de reconhecer se você tem inveja ou não? Né? Eu já vou falar como lidar com os invejosos, tá? Você tem consciência, você consegue parar para pensar se o que você tem é admiração, se o que você tem é uma percepção de que as pessoas merecem, de merecimento de algumas pessoas daquilo que elas conquistam, ou que nós temos a inveja, né? E como que eu descubro isso? Quando eu paro para pensar no que o outro tem e eu não crio estratégia interna para que como que eu colocaria, eu não consigo trazer isso para o meu plano interno. Putz, eu também poderia ter, porque meu vizinho trocou de carro, tá com um carro bonito. Cara, que legal. Eu também poderia ter, putz, eu não consigo amanhã, mas eu vou pôr aqui no meu planejamento de vida, curto, médio e longo prazo, eu vou estruturar
e eu vou conseguir, eu vou estruturar para ter. Opa, esse gatilho já demonstra que você teve o gatilho da inveja, sobre lidar com ela, você descobriu um sentimento, é aquilo, você não pode mudar o fato, né? Eu mudo o ato, né? Inclusive nos sentimentos são assim, raiva, alguns sentimentos são inerentes do ser humano, são naturais. E a inveja, mesmo que não seja nata, ela seja inata, mas ela foi construída, foi percebida e está lá no nosso inconsciente. Então, como lidar com isso? Primeiro, eu consegui perceber no termômetro, na régua, o tamanho desse negócio, tá legal. Eu tenho uma intensidade boa, essa inveja é uma inveja branca, verde, que eles usam na terminologia aqui. Não, ok, não tem problema. Então, você toca, e isso é legal. Agora, se você percebeu que você teve um desejo, que você teve uma inveja, mas você não teve ação, luz amarela. Luz amarela para vermelha. Tá na hora de prestar atenção. Estou querendo o que o outro tem, mas eu não quero fazer nada. Então, eu estou jogando uma energia, eu estou desperdiçando a minha energia, estou gastando o meu tempo em desejar algo que eu não estou pondo esforço para ter. E aí eu começo a querer que o outro não tenha. Porque se eu não... Porque, gente, a nossa mente é assim mesmo. Como pode alguém ter alguma coisa e ser merecedor daquilo se eu não tenho e não sou merecedor? Se eu não sou merecedor, o outro também não é. Então, é mais fácil eu querer que o outro não tenha do que me tornar merecedor. Faz sentido para vocês isso? Fazer sentido no sentido de que é legal? Não, não faz mesmo. Mas é assim que funciona. Né? É assim que funciona a nossa mente. É assim que funciona a nossa estrutura. Então, para prestar atenção nesse sentido. A gente está falando de um processo motivador ou um processo encalhador, né? Eu tenho usado bastante esse termo, né? Pessoas encalhadas ficam paradas no mesmo lugar. Pessoas invejosas são pessoas encalhadas que ficam no mesmo lugar, que não tem força de impulsionamento para fazer alguma coisa diferente. E aí, você está afim de resultados diferentes? Tira essa bunda da cadeira e faz uma ação diferente. Para de olhar no outro, olha em você. E outra, a comparação motivadora é legal, mas ela não pode ser seu parâmetro. Eu vou dar um exemplo que a gente conversou, eu estava conversando com os amigos, né, a gente falando sobre Brasil e Europa, aquela coisa toda. Putz, legal. Gente, quantos anos tem Europa? Quantos anos tem o Japão, por exemplo? Vamos falar lá mais orientais. Quantos anos de educação, de processo? A gente ainda não... A nossa colonização não tem... A gente foi descoberto em 1500. Nossa colonização não tem... Não tem 1000 anos, os caras já têm não sei quantos milhares de anos. Não temos nem 600 anos, né? Então, leva um tempo de maturidade, leva um tempo de maturação. Isso é normal. Então, não adianta eu olhar num cara, que o cara está num patamar, que o cara é diretor, CEO da minha companhia, e eu quero chegar no lugar dele. Legal. Mas será que você tem estrutura? Você está preparado para isso? Se prepara. Mas, às vezes, humildade de entender que você não está preparado para determinadas coisas é muito legal. Eu fazia parte de um grupo de RH que tomava as decisões de escolha de quem seriam os gerentes operacionais de uma determinada companhia onde eu trabalhei, tá? E uma vez, cara, eu pegando o currículo do cara, o cara era muito bom, estava há muito tempo já na empresa e abriu uma vaga. E aí é o seguinte, o cara se candidatou e foi lá para o nosso bate-papo. Só que quando a gente olhou, o cara não tinha, ele tinha um currículo bom, tinha muitos anos de empresa, mas aquilo que a gente precisava realmente não tinha todos os critérios. Eu adorei que a menina do RH fez, né? A gestora de RH fez, na hora perguntou assim, você se contrataria para esse cargo? Naquele momento deu um insight pro cara, o cara falou, cara, não. Eu não estou preparado para isso, eu me candidatei, mas não tinha parado para pensar. Gente, cada um no seu quadrado, não no sentido de conformidade, mas no sentido de, cara, aceita, se prepara, estrutura e dá o salto. Então, por quê? Porque se você fica se comparando com alguém que faz muito mais que você, isso desmotiva. Isso é uma inveja que mata o invejoso. Por exemplo, eu volto a dizer, eu estou fazendo exercício físico. Então, por exemplo, eu estou andando de bike. Cara, quando eu comecei andando 5 km, agora eu estou andando 25, isso é legal. Aí tem os amigos que tiram sarro, porque os caras fazem 50 km. Se eu olhar os caras como parâmetro 50 km e for tentar fazer, logo de cara sem me preparar, sabe o que vai acontecer? Eu vou me desmotivar e vou parar de fazer. Não, posso falar, não, 25, agora eu comecei com 5, agora eu quero chegar a 28, eu quero chegar a 30, eu estou me preparando fisicamente, né? Estou melhorando o equipamento, aí você vai, aos poucos, você vai criando condições. Agora,
A melhor maneira da gente equilibrar essa direção e a intensidade da inveja é você se compare com você mesmo, não com o outro. O seu melhor é o melhor do que você foi, não que melhor que o outro. Se a minha meta era 25, agora eu quero 26, não dos 50 do cara. Essa é a meta dele. Então, se eu não consigo eliminar a inveja, se eu não posso mudar o fato, eu mudo o ato, a minha atitude diante da inveja que muda. É a maneira com que eu lido com ela que vai fazer a diferença. Faz sentido? Então é muito importante que a gente pense dessa forma, tá? Ó, chegou mais questões aqui, ó. Muitas vezes as pessoas querem a nossa vida, mas não estão dispostas a esforçar como fazemos. Outra da Janine também, ó. Mas é fato que é muito ruim perceber que somos invejados, principalmente quando se refere às pessoas próximas. Janine, de verdade, eu acho que a gente precisa aprender a ter uma blindagem, porque essa é a resposta, né? É claro que as pessoas nos invejam. Se as pessoas nos invejam com admiração, é uma coisa que a gente pode se blindar. E o problema dela, assim, o que os outros pensam, soa prepotência, mas não é. O que os outros pensam de mim é problema deles. Né? Então, assim, se eles têm inveja, quem está gastando energia são eles, quem está gastando... Se protege. Cria uma condição de você se estruturar. E outra, se você percebe que você tem pessoas invejosas a ponto de serem prejudiciais, joga fora do lixo. Né? Elimina o que não te serve. Eu falo muito disso, né? Em relacionamentos pessoais é muito difícil de falar assim, mas nos relacionamentos pessoais funciona. Aquilo que você carrega que não é teu, que não te serve, que não te ajuda, não te acrescenta em nada, se afasta. É igual amigo reclamão, aquele cara que só reclama. Cara, eu não quero estar do lado do cara que só reclama. Esse cara não me traz nenhum benefício, eu não traz ganho nenhum, ele não me ajuda em nada, nem moralmente falando. Então, se afasta. Se essa é uma inveja, se essa pessoa que é próxima da gente é uma inveja contaminante, a gente só tem uma ação, se afasta. Agora, se é uma inveja de admiração, até para se sentir bem. E vale a pena você pensar de como você estrutura isso dentro de você. Tá legal? Respondi tua questão? Se não, gente, também fica aqui uma coisa. Vocês podem... manda no direct, manda no chat. Gente, grupo do Telegram, Renato Basso, entrem no grupo do Telegram. Eu vou pedir para o pessoal colocar de novo, tá? No Telegram, colocar na bio aqui do vídeo, a hora que terminar, colocar o endereço do Telegram, porque ali vocês vão fazendo perguntas. Eu também estou começando a trabalhar dentro lá do grupo, vocês vão fazendo perguntas e eu vou respondendo lá, tá? Então é um canal que a gente pode colocar, que é bem legal. Então fiquem aí muito à vontade, entrem para a gente participar, debater, para a gente possa conversar, tá legal? Espero que tenha respondido essa questão. A Aline está falando, ó, minha insegurança faz com que nunca me sinta preparada. Aline, isso é muito legal, né? E, tipo assim, muito legal, não no sentido de que isso é bom, mas no sentido de quando a gente se auto-reconhece, quando a gente sabe onde está o nosso ponto, a gente tá fácil de criar uma estratégia, tá fácil de buscar uma transformação. Inclusive, você me lembrou de uma coisa, tá? Eu prometi aqui prometi ontem nas minhas listas de transmissão do WhatsApp, eu prometi que hoje eu sortearia uma sessão comigo de análise de PNL com uma pessoa, tá? Por que eu lembrei isso? Até o final vou ver uma maneira que eu não pensei de como que eu vou... Eu prometi, mas não pensei de como que eu vou fazer. Mas isso está fácil. Eu vou pedir para um de vocês escolherem, e aí eu já faço sorteio. Mas isso me lembra o seguinte, gente, às vezes nós não damos conta de fazer algumas coisas sozinhos. Então, entre em contato comigo, entre em contato com o profissional que você sente mais à vontade, faz uma sessão de abertura para a gente falar um pouquinho sobre essa insegurança, sobre essa dificuldade. Por quê? Pessoas extremamente inseguras precisam identificar onde está esse gatilho mental. Por quê? Porque isso vai gerando calo durante a vida, isso só vai piorando. Ao passo que se a gente reestruturar onde está essa insegurança, qual é o gatilho, o que realmente te gera insegurança, a gente pode fazer processo transformador. Porque, com certeza, ninguém merece não se sentir preparada, né? A gente merece se sentir preparado. E, para isso, às vezes, a gente tem que fazer uma transformação.
Se você topar, fica aqui o convite, Aline, para você, logo no final, entrar em contato comigo, a gente faz uma sessão, a gente bate um papo, sem nenhum compromisso, para a gente falar um pouquinho, você conhecer o trabalho de mentoria. Tem algumas pessoas que estão aqui dentro que já fazem mentoria comigo, e é bem legal, a gente já está há algum tempo juntos, fica à vontade e a gente troca uma ideia, beleza? Mas insegurança, normalmente, é algum medo que está enraizado, que nós poderíamos tratar, que a gente poderia estar desenvolvendo. Tem uma pergunta muito legal aqui, né? Renato, qual é a diferença entre inveja e ciúmes? Gente, a inveja, ela é dual, né? Sou eu e uma outra pessoa. O problema é você com você mesmo apontando uma outra pessoa. O ciúmes não é inveja. O ciúmes eu tenho 3, né? Eu preciso de 3 canais, né? Tem você, a pessoa amada, e uma terceira pessoa que te gera insegurança. Então, o ciúme tem muito mais a ver com insegurança do que tem a ver com inveja, tá? São gatilhos diferentes. A própria psicanálise trata isso de forma diferente, né? Norberto Kipp trata isso de forma diferente. Eu acho que o grande gatilho, né, que a gente traz... Deixa eu aproveitar e responder. Seja bem-vinda, Lu. Tá? Minha insegurança foi superada em 90% na dinâmica que fiz com você. Gratidão. Vamos lá, agora vamos chegar no 100%, Lu? Acho que dá para fazer algumas coisas aí para chegar no 100%. Acho que a busca é 100%. Ó, deixa eu convidar o pessoal que está aqui no Instagram, tá? Bem-vinda, Paty. A gente está lá no YouTube também, tá bom? Então, eu vou convidar vocês para migrarem lá para o YouTube, tá legal? Renato Basso, lá no YouTube, e a gente vai lá, também tem o chat, a gente vai podendo batendo papo. O que é muito legal? Isso aí, tá focada nisso. Acho que esse é o caminho, né? A Lu é uma baita pessoa, quem tá fazendo também alguns trabalhos agora de mídia social, tá colocando, eu tenho acompanhado bem legal, parabéns. O Norberto Kipp, ele fala uma coisa que eu eu acredito que a gente pode utilizar para a gente fechar aqui o conceito da inveja, de como acontece no nosso cérebro, porque quanto mais eu me autoconheço, mais eu me preparo, mais eu me estruturo, mais eu estou preparado para lidar com as situações da vida. Uma das coisas que ele trabalha no que ele chama de análise trilógica, ele fala muito sobre o que ele chama de inversão. Tá? As pessoas não percebem essa inversão. Aquilo que é bom nós enxergamos como ruim, e aquilo que é ruim nós enxergamos como é bom. Mas, Renato, como assim? Para eu explicar a teoria inteira, eu precisaria de uma live só para isso, tá bom? Mas o que vale a pena a gente pensar? Norberto Kipp, ele fala assim, ele dá alguns exemplos que são bacanas. Eu vou dar o exemplo do exercício físico. A pessoa, quando faz exercício físico, a relação que ela tem com o exercício físico que é doloroso, que é ruim, que é difícil, né? E que ficar parado é mais saudável, é mais gostoso, mas a gente sabe que o resultado não é esse. Então, é uma inversão. Tá? Esse tipo de inversão leva a gente a entender porque algumas pessoas têm inveja, têm comportamentos invejosos e preferem, porque eles preferem não ter ação. É mais fácil mirar o sucesso do outro do que criar uma estratégia para chegar no teu sucesso. Eu quero que vocês guardem isso. Guardem essa frase para a gente encerrar. Né? O invejoso, ele prefere mirar a energia no que o outro tem do que colocar energia naquilo que você quer, do que você precisa ter. Então fica aqui uma pergunta. A gente vai abrir aqui para as perguntas. Você em algum momento se sente invejoso? Você tem sentido que falta esse gatilho de tirar a bunda da cadeira e fazer a diferença? São coisas muito importantes que a gente pense. E a gente já começa a construir, porque todas as vezes que eu faço uma live, eu faço essa pergunta para mim, porque eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada. Por trabalhar com treinamento, por trabalhar com pessoas, eu falo que eu tenho muito mais ganho do que os meus alunos, do que os meus treinandos, porque eu sempre estou aprendendo com muita gente. Tem pergunta de vocês que geram gatilhos emocionais aqui em mim, para que eu volte a estudar alguma coisa que estava parada ou que eu nunca estudei. Então, eu sou grato e aprendo todo dia. Então, uma pergunta que eu faço sempre é: do que eu me dei conta hoje? Gente, eu me dei conta de que a inveja, né, mesmo eu tendo essa preparação, esse estudo da psicanálise, de entender como funciona,
como a inveja, ela é uma flecha que está sempre apontada para a gente, tá? Sempre apontada para mim, e que cabe só a mim identificar em que momento que eu tenho que me afastar dela e falar, cara, isso aí vai ficar congelado, não vai me acertar, porque eu não vou aceitar esse ponto de zona de conforto. Eu não quero apontar para ninguém, não quero que aponte para mim. Aquilo que não me serve, eu elimino, eu limpo, tá? Eu tiro os galhos velhos para não precisar carregar peso que não é meu. E ao invés de invejar o outro, eu posso admirar o outro. Mas inveja, eu não quero ter. Eu vou ficar cada vez mais atento. É isso que eu estou levando hoje. Então fica aí a pergunta para vocês, né? E vocês, o que vocês se deram conta, né, no nosso bate-papo de hoje? Tem uma pergunta aqui bem legal, ó. Renato, e já no campo profissional, a inveja pode ser um gatilho motivador? Ó, obrigado pela pergunta, Brígida, porque assim, eu já até falei sobre isso, tá? No campo profissional, as empresas eles utilizam esse conceito do gatilho motivador para fazer a disputa, tá? Se for uma coisa saudável, é muito legal. Por quê? Porque quando eu olho para alguém alcançou, por que eu não alcancei? Eu quero chegar onde ele chegou. Isso é saudável dentro das empresas, desde que bem administrado pela sua liderança, pelo seu corpo de RH. Tá legal? Mas é uma pergunta muito interessante, eu já tinha comentado sobre isso ali atrás, falando sobre isso. Janine, espero que eu tenha respondido a tua pergunta, tá? Janine, acredito que podemos utilizar a experiência de sucesso dos outros como parâmetro e motivador que, se queremos nos preparar, somos capazes... Péssima minha leitura, deixa eu começar de novo. Acredito que podemos utilizar a experiência de sucesso dos outros como parâmetro e motivador, se queremos nos prepararmos para sermos mais capazes de conquistar. Gente, isso é metamodelo, isso é modelagem. Né? Modelagem é uma coisa fantástica, eu falo disso o tempo inteiro. Eu tenho mestres, eu tenho pessoas que são referências da minha carreira, são referências de comportamento, são referências de pai, isso não é inveja, tá? Isso é modelagem. Eu olho para alguém, eu admiro. Eu acho que assim, o que diferencia a inveja de modelagem, de admiração? Em uma tem ação da minha parte. Eu tenho admiração pelo outro, tá? Eu tenho admiração pelo outro, eu admiro, torço para que ele tenha cada vez mais. Se a minha sensação é que o outro merece, que ele é merecedor, e que ele tem que ter cada vez mais, e que ele é meu modelo para ser seguido, eu quero aprender com ele, porque uma vez um cara chegou para mim e falou assim, Renato, ele estava fazendo um treinamento para treinadores, né? Eu dou um treinamento que é para formar treinadores profissionais, corporativos, comportamentais. E eu falei, putz, Renato, o meu objetivo, porque eu perguntou o objetivo do treinamento. A pessoa falou assim, meu objetivo é falar como você fala, é dar treinamento como você dá. Eu falei, puta, que legal. Mas você está disposto a ler o que eu li, a estudar o que eu estudei, a dormir na quantidade de horas que eu durmo, a fazer as coisas que eu faço? Eu tô. Então, beleza, está no caminho certo. Então, isso é admiração, isso é modelagem, e isso é muito legal. Tá? A pessoa não quer tirar o que você tem. Isso não é inveja. Tá legal, Janine? Eu acho que bem legal a gente pensar nisso. Ó. Quando nos ocupamos muito com a vida dos outros, esquecemos de olhar para a nossa vida. Isso é perfeito. É gasto e desperdício de energia. Tá? Quanto mais energia eu ponho na vida do outro, eu esqueço de pôr energia no foco na minha vida. Tá legal? Gente, qual que é uma das... Eu sempre gosto de deixar uma tarefa, uma atividade, sempre falar para vocês, né, de que maneira que eu consigo atuar, de que maneira que eu consigo trazer resultado. Renato, eu estou prestando atenção que eu tenho processos de inveja e eu preciso melhorar nisso. Qual é o antídoto? Gratidão. Porque qual é o gatilho na nossa mente? Se eu sou grato às coisas que eu tenho, dentro das possibilidades que eu tenho, dentro da minha realidade, isso não é conformismo, é gratidão. Se eu sou grato às coisas que eu tenho, eu valorizo as coisas que eu tenho, eu não preciso desejar o que o outro tem. O que o outro tem pode servir de meta, mas não que eu queira o que o outro tem para mim. Eu não quero tomar dele. Porque eu me sinto grato e eu tenho certeza, eu tenho reconhecimento das minhas capacidades e competências para até onde eu posso chegar e até onde eu quero chegar e até onde eu quero conquistar.
Essa faz toda a diferença na nossa vida. Essa é a diferença entre pessoas gratas e pessoas ingratas. Pessoas ingratas tendem a ter inveja. Pessoas gratas tendem a modelar pessoas de sucesso. Essa é a diferença. Eu acordo de manhã, olho para o céu e falo, cara, bom dia a dia. Se estiver chovendo, obrigado, chuva. Pequenos detalhes. Outro dia eu vi um texto que eu gostei pra caramba, que o cara falou o seguinte, você sabe como que eu faço treinamento de gratidão? Eu olho pro meu lixo. Eu falei assim, pô, como assim pro teu lixo, cara? Todas as vezes que eu vou pôr o lixo na rua, lá no cesto, eu olho ali as embalagens de comida, de bebida, as coisas que eu comi, as coisas que eu pude usufruir, as coisas que eu posso usufruir. Então, eu sou grato também pelo meu lixo. Eu falei, caraca, meu, como a gente tem que aprender o tempo inteiro a ser grato ao lixo. Olha que legal essa metáfora de vida, né? Essa ideia de vida. Então, gente, fica assim aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E fica aí a pergunta, né? Hoje você se deu conta do quê? Deixa eu aproveitar, tem uma colocação aqui da Ana. Por você sempre, pois sempre ter algo a me agregar. Gratidão, obrigado, Ana. Ela está falando que ela é grata por mim, porque eu sempre tenho alguma coisa para agregar para ela, né? O post da live já vai subir, vocês podem colocar lá os seus likezinhos, vocês podem curtir, podem compartilhar, porque fica ali para que vocês possam compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir. E aqui eu prometi o sorteio, vai ficar o sorteio sim. Como que vai funcionar? Quem me achar lá no Telegram, Renato Basso 20, é isso, né? Telegram Renato Basso 20. As 3 pessoas que se inscreverem lá, as novas pessoas que se inscreverem no Telegram, eu vou fazer uma sessão de 1 hora, tá? Com vocês, eu vou entrar no Telegram, assim que encerrar aqui, eu vou entrar no Telegram. As 3 primeiras pessoas que entrarem no Renato Basso 20, no Telegram, no meu grupo, eu vou fazer 1 hora gratuita de sessão falando sobre o perfil comportamental baseado na programação neurolinguística, na PNL. Legal? A Janine está trazendo aqui uma questão, vamos aproveitar os minutos finais. Existe um estudo de qualidade de vida tomando como base o lixo da pessoa. Cara, eu não conheço, Janine. Você pode compartilhar com a gente? Pode compartilhar, inclusive no direct, compartilhar, se você tiver material, compartilha com a gente lá no Telegram também. Eu sei que você já está no Telegram, tá legal? Valeu, gente. Obrigado, café da manhã. Quinta-feira que vem tem mais. E eu queria uma opinião de vocês, tá? Eu gosto muito do café da manhã do Renato Basso às 7h29. Mas eu tenho algumas pessoas que sempre dizem, putz, esse horário eu já estou trabalhando, eu preferiria que fosse mais cedo ou que fosse mais tarde, né? Pós-horário, que de repente a gente faz um café da tarde, a gente faz um happy hour com o Renato Basso. Gostaria que vocês colocassem, né, entrassem em contato comigo e dessem a opinião de vocês, qual é o melhor horário para que a gente possa levar para mais pessoas esse conceito, essas ideias. E lembre, se você não pode mudar o fato, mude o ato. Bom dia para vocês, gente. Gratidão, valeu! Gente, o pessoal do Instagram também, vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Quem não pôde ver, vai ficar gravado. Então, eu convido vocês para irem, depois assistirem. Já está subindo o post, já está subindo o material da live, tá bom? Vocês já vão poder assistir também. Quem não pôde assistir inteiro, quem está entrando agora de última hora, valeu. Obrigado, galera que está aí com a gente também aqui no Instagram, tá bom? Valeu!